que é tratado como extrato córneo, beleza? Se eu tivesse uma outra figura aqui que representasse, por exemplo, a palma da nossa mão, vocês iriam ver que o extrato córneo ele é bem maior. Então, o número de camadas de células mortas ela é bem maior na epiderme grossa, na epiderme espessa. Já na epiderme delgada, você tem apenas uma fina camada de células mortas, tá certo? Que vão formar o extrato córneo, beleza? Vamos chegar agora nos melanócitos, não é isso? Com a função dos melanócitos. Professor, por que os melanócitos são tão importantes, né? Então, os melanócitos, pessoal, estão representados aqui, certo? Estão representados aqui. E aí vocês veem as projeções, né? Essas projeções aqui, elas chegam até, né, a camada espinhosa, o extrato espinhoso. Então, os melanócitos, geralmente, eles estão aonde? No extrato basal. Eles estão localizados junto com as células-tronco no extrato basal, na porção da camada mais interna da epiderme, não é isso? Entretanto, essas projeções, elas percorrem os espaços entre os queratinócitos do extrato espinhoso, E aí, qual é a principal função, né, do extrato espinhoso? Então, qual é a principal função desses melanócitos? A principal função desses melanócitos é produzir e eliminar melanina. Então, você pode perceber que dentro dele nós temos pequenos pacotes, né? Pequenos pacotes de melanina. Esses pequenos pacotes, eles são exocitados, ou seja, são jogados para fora da célula. E aí, fora da célula, eles começam a se acumular. Podem também ser absorvidos pelos queratinócitos. Uma grande importância, né, dos melanócitos e da melanina que é produzida, né, que é a substância produzida, né, que é a substância produzida pelos melanócitos, é essa função supranuclear. E aí, o que seria essa função supranuclear? Como é que ele vai... Essa função supranuclear está aliada ao quê, pessoal? Está aliada à proteção das células. Está aliada à proteção das células da pele. Tá certo? Mais especificamente da epiderme. Então, como é que acontece isso aqui, ó? Eu vou apagar esse desenho aqui para vocês. E aí, vou tentar explicar bem direitinho como é que o melanócito ele trabalha. Vamos aqui usar nosso apagador mágico. E explicar um pouquinho o que é essa característica, né? Essa característica supranuclear. Então, pessoal, onde os melanócitos estão inseridos? Extrato basal, né? Então tá aqui, ó, extrato basal. Se a gente está falando de extrato basal, quem são essas outras células aqui que estão ao lado dele? São células tronco, né? São células tronco que podem produzir uma grande diversidade de outras células. Como elas estão na pele, elas vão ser estimuladas a produzir queratinócitos, que são essas células aqui das camadas superiores. Então, você pode perceber também que os melanócitos ele tem seu citoplasma, né, se invaginando, sua membrana plasmática invaginando-se, se projetando para essa segunda camada mais externa, não é isso? Que é o extrato espinhoso. Nesse local, você está vendo aqui, pessoal, que eles começam a eliminar pacotes, né? Pacotes de melanina, certo? Essa melanina, ela vai ser absorvida pelos queratinócitos e ao final, eu não falei que ao final nós temos uma camada formada por células mortas, né? Que é o extrato córneo. Ao final, quando essas células morrerem, né? Quando esses queratinócitos morrerem, extrato córneo, né? Isso, ao final, quando essas células morrerem, elas vão deixar apenas o citoplasma, né? Vão deixar apenas a membrana plasmática carregada de quê? Carregada de melanina. E aí essa melanina ela vai dar a coloração étnica de cada indivíduo, né? Então, quanto maior a deposição de melanina nessas camadas aqui, ó, quanto maior a deposição de melanina, mais escura é a pele do indivíduo. Quanto a menor a deposição de melanina, mais clara é a pele do indivíduo. Então, você pode perceber que
Quanto mais melanina é absorvido, mais escuro se torna essa célula. E aí, onde é que entra, pessoal, essa questão aqui da supranuclearidade? Então, dessa função aqui supranuclear. É que esses pacotes, né, de melanina, então você tem a célula aqui, você tem o núcleo da célula, e aí o que é que acontece? Deixa eu pegar uma outra coloraçãozinha aqui para explicar melhor para vocês. O que é que acontece? Esses pacotes de melanina, quando eles são absorvidos, essa melanina ela tende a se posicionar onde? Ela tende a se posicionar numa região acima do núcleo, beleza? Acima do núcleo, formando uma espécie de guarda-chuva sobre o núcleo. E aí o que é que acontece? Quando você tem uma alta exposição, não é isso? Quando você tem uma alta exposição a raios solares, essa camada de melanina, essa camada de substâncias de melanina que está acima do núcleo, protege o núcleo dessas radiações. E aí, raciocinando, ele está protegendo o núcleo. O que é que tem no núcleo? O núcleo tem DNA. Então, esse material genético ele pode sofrer mutações devido à radiação solar, não é isso? E aí você pode ter o desenvolvimento de câncer. Então, pessoas que têm essa melanina, elas têm uma proteção adicional. Essa maior carga de melanina, ela tem uma proteção adicional em regiões que esses indivíduos eles são mais expostos, né, à radiação solar. Justamente por causa dessa característica da melanina, que é se depositar em uma região supranuclear, formar tipo um guarda-chuva de proteção contra a radiação solar. Beleza? Então, essa proteção contra a radiação solar evita que o material genético que está presente dentro do núcleo ele sofra mutações indesejadas e essa célula torne-se uma célula o quê? Uma célula cancerosa. E aí evitando assim o chamado câncer de pele. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a principal função da melanina. Pessoal, uma outra característica também é que não importa se você tem muita melanina, nada é mais indicado do que se evitar sair ao sol nesses horários onde você tem uma maior exposição de radiação, né, que é entre 10 e, se eu não me engano, é entre 10 e 4 horas da tarde. E nada substitui também, nada contradiz também o uso de protetores solares, né? Isso, então, quando você sair, evite sair nesses horários, mesmo dependendo do tipo de deposição que você tenha nas suas células epiteliais, se você é uma pessoa que tem a pele mais escura, ou a pele mais escura, você acha que eu estou mais protegido, negativo, pessoal. É uma proteção, tudo mais, é uma característica essencial, característica evolutiva, importante, só que nada supera a prevenção, né? Então, se evitar, eu sou negro, eu tenho uma pele mais escura, eu sou moreno, eu tenho eu tenho a menor probabilidade de ter câncer de pele do que uma pessoa que é branca. Nada disso. Se a pessoa branca ela for uma pessoa mais cuidadosa, que evita sair ao sol nos horários de maior exposição à radiação ultravioleta, se ela está sempre usando protetor solar, e você não, você faz tudo ao contrário, então você tem uma pele mais escura, não garante que você tenha essa proteção adicional a mais dessa maneira, né? Que você possa estar pensando. Então, espero que vocês tenham entendido aqui como é que funciona essa questão da supranuclearidade, né? Essa deposição supranuclear da melanina, certo? Então, quando a gente já falou da epiderme, então agora a gente vai falar da derme, que é a camada mais profunda. Essa derme, pessoal, ela é formada por a camada papilar e por uma camada reticular, tá certo? Então essa camada papilar ela é formada por tecido conjuntivo frouxo e a camada reticular é formada por tecido conjuntivo denso. Pessoal, a derme ela é formada por tecido conjuntivo. Entretanto, a camada mais externa, que é a papilar, o seu tecido conjuntivo ele é frouxo, existe mais espaço entre as células. Já a camada reticular é formada por tecido conjuntivo denso, então existe menos espaço entre as células, beleza? Uma outra característica também é que a camada papilar ela é rica em vasos sanguíneos e terminações nervosas livres. Terminações nervosas livres. Vocês vão ver isso aqui na figura adiante. E a camada reticular é o local onde você vai ter as glândulas, os folículos pilosos
e as regiões mecanorreceptoras, tá bom? Vou explicar cada uma dessas para vocês. Então, ó, vamos olhar uma figura que fica mais fácil. Aqui nós temos a figura da pele. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui é a camada mais externa. Deixa eu pegar uma outra cor. É a camada mais externa da pele, que é a epiderme. Entretanto, que é a epiderme. Entretanto, nós estamos falando agora de quem? Da derme, que é a camada mais profunda. A derme é tudo isso aqui, pessoal. A derme é tudo isso aqui, beleza? Tudo isso aqui é a derme. Então, você pode perceber que mesmo a epiderme, ela sendo a parte mais externa da pele, não é isso? Ela não é a parte mais grossa da pele, né? A parte mais grossa da pele, a camada que constitui a maior parte da pele é a derme, tá ok? E a derme ela é dividida em duas partes, não é isso? Essa primeira região aqui, ó, né, que nem a gente falou no slide passado, que é a região papilar, e essa região aqui, que é a região reticular, beleza? Essa região papilar, você tem as terminações nervosas livres. Terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres, elas são terminações responsáveis pelos sentidos da cócega, do prurido, do calor, do frio e da dor, tá certo? Então, o que é o prurido, professor? O prurido é coceira. Ah, eu estou sentindo uma coceira na pele, então quer dizer que a sua pele ela estimulou essas terminações nervosas livres e aí você está tendo essa coceira. Pessoal, uma característica importante. Essas terminações nervosas livres, elas estão em camadas que estão mais próximas do meio externo, né? O meio externo está bem aqui, ó. Então, por exemplo, estímulos mais sensíveis vão ser captados por ela. Então, como a cócega, né? A cócega, pequenas incidências de calor, pequenas incidências de frio, pequenas incidências de dor são captadas por essas terminações nervosas livres, tá certo? Ah, uma picadinha, um arranhãozinho. Passei aqui perto de um local quente, mas eu não toquei, eu senti essa temperatura. Então, quem é que está sendo estimulado? Essas terminações nervosas livres. Ah, eu abri a geladeira e senti aquele ar gelado. Não é isso? Quem é que foi estimulado? As terminações nervosas livres, porque são a parte mais externa. Ah, eu passei aqui do lado de uma pena e senti cócegas. Ah, tem uma pena aqui. O meu gato passou aqui na minha perna e eu senti cócegas. Ah, eu toquei numa planta e aí eu estou coçando agora. Então foi estimulado partes mais externas da sua pele, não é isso? Já a parte mais interna da derme, tá ok? A parte mais interna da derme, ela tem os chamados mecanorreceptores, não é isso? Que são aqueles que vão absorver estímulos mais profundos. Então, por exemplo, o tato, a pressão. Então, para você captar a pressão na sua pele, então esse estímulo ele tem que ser mais demorado, tem que ser com mais força. Então, por exemplo, eu aperto o seu braço. Ei, menino, ei, menina, volta aqui. Aí te puxo pelo braço. Então, aquele estímulo é um estímulo mais demorado, é um estímulo com mais força. Então, você não só vai estimular as terminações nervosas livres, mas também você vai estar estimulando esses discos de Merkel, que são um dos mecanorreceptores, tá certo? Ah, o tato. Essa questão do tato, você sentir, você andar, você se equilibrar, então tá relacionado ao tato, não é isso? Nós temos aqui também, pessoal, ó, essas outras terminações que são os bulbos terminais de Krause, que ele percebe o frio. Ah, professor, mas o senhor falou que as terminações nervosas livres, elas percebem o frio. Eu sei que elas percebem o frio, mas como é que a gente vai entender que o local onde a gente está, como é que a gente vai entender que a estrutura que a gente está pegando está mais fria do que uma simples brisa de ar? É quando você estimula camadas mais profundas da nossa pele. Então, eu peguei um cubo de gelo e estou apertando, peguei um copo de cerveja, peguei uma garrafa de água que está gelada. Então, e aí você sente você não aguenta, às vezes, ficar com estruturas geladas por muito tempo na mão, não é isso? Então, o que é que acontece?
o nosso organismo, a nossa pele, ela entende que a gente está em locais ou então está sob pressão de estruturas muito geladas, conforme camadas mais profundas estão sendo estimuladas. Então, se na camada mais profunda você está tendo estímulo de frio, então vai ser chamado um alerta para o seu corpo, né? O seu corpo ele vai receber um alerta. Da mesma maneira, pessoal, se você tiver uma pressão maior, vibrações, não é isso? Ó? Se você recebe vibrações, se você recebe, você tem outros estímulos do tato aqui também, ó. Por exemplo, os pelos, eles servem para a gente perceber o que está ao nosso redor. Então, por que quando eu toco no pelo de alguém, quando eu toco no meu pelo, eu sinto. Mas o pelo, essa parte externa, ela é formada por uma camada de células queratinizadas, que não recebe estímulos nervosos, mas bem aqui na parte do bulbo do pelo, não é isso? Nós temos uma terminação, né? Que são os plexos da raiz do pelo. Então, quando esse pelo é estimulado aqui fora, ele causa uma vibração, uma microvibração. E essa microvibração, ela vai fazer o quê? Essa microvibração, ela vai fazer com que nosso organismo, nossa pele, ela identifique que nós estamos próximos de algum objeto, nós estamos próximos de alguém, nós estamos próximos de alguma coisa, tá certo? Nós temos ainda corpúsculos de Ruffini, estão relacionados ao tato, corpúsculos de Pacini, relacionados à pressão e à vibração. Nós temos corpúsculos de Messing relacionados ao tato, à pressão e à vibração, beleza? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Quanto mais profundo for esses mecanorreceptores, quanto mais profundo eles estiverem, maior tem que ser o estímulo. Então, se é um estímulo de pressão, se for um estímulo de pressão leve, não é isso? Se for um estímulo leve de pressão, ele vai ser facilmente captado pelos corpúsculos de Messing. Agora, se for um estímulo de pressão muito forte, então ele vai ser captado, além dos corpúsculos de Messing, ele vai ser captado também pelos corpúsculos de Ruffini. E aí, dependendo do que esteja acontecendo, o seu organismo ele vai tentar atuar de uma maneira diferente. Aqui também nós temos aqui, pessoal, essa estrutura aqui ela não tem uma boa representação, mas nesses locais aqui nós temos a presença de vasos sanguíneos. Na derme nós temos a presença de vasos sanguíneos. É a derme que é responsável por trazer o oxigênio e os nutrientes, não é isso? E enviar esse oxigênio e nutrientes para as camadas da epiderme, que é a camada mais externa da nossa pele, tá bom? Aqui a gente entra agora, pessoal, nas estruturas, né? Nas estruturas anexas da pele, certo? Nós entramos agora nas estruturas anexas da pele. A primeira que a gente vai ver é o pelo, né? Também chamado de folículo piloso. O pelo ele é dividido em algumas regiões, e aí eu peguei esse esquema para vocês, e aí a gente vai verificar cada localzinho do pelo, tá? Então, nós temos essa parte aqui que é o bulbo do pelo, que é a parte mais densa, a parte mais alargada, né, do pelo, beleza? Esse bulbo do pelo é onde nós vamos ter a presença da raiz do pelo, ok? Nessa raiz do pelo, próximo a essa raiz do pelo, nós vamos ter também a presença de melanócitos. Então, professor, tem gente que tem o pelo mais claro, tem gente que tem o pelo mais escuro. Por quê? Por causa da presença de melanócitos. Quanto mais melanócitos, quanto mais melanina é produzida, mais escuro é o pelo, não é isso? Quanto menos melanina é produzida, mais claro é esse pelo. Nessa região central nós temos a medula do pelo. E aí, pessoal, o que é que acontece? Nós temos uma região aqui onde você vai ter a invaginação, de tecido conjuntivo, que é a região onde a gente chama de papila dérmica. Então, nessa região aqui, vocês vão poder perceber vasos sanguíneos. E é aqui nessa papila dérmica onde o pelo ele vai ser nutrido. Se você tem vasos sanguíneos nessa região, significa que é nessa região que você vai receber oxigênio e nutrientes para nutrir esse pelo continuar crescendo, certo? Esse pelo ele continuar se replicando e crescendo, tá ok?
Esse pelo ele tem algumas camadas, certo? A primeira camada dela é o córtex e a outra camada mais externa é a cutícula. A cutícula, pessoal, não sei se vocês já viram alguma representação de pelo. A cutícula é essa parte que vai dar proteção ao pelo na parte externa, né? Porque o pelo ele inicia na parte interna da pele e ele sai da pele, ele fica exposto. Então essa parte exposta do pelo, que até a gente vê nas propagandas de cabelo, né? Essa parte onde você tem essas escamas, células escamadas, é a região chamada de cutícula do pelo, tá bom? Então essa região aqui que a gente chama de cutícula do pelo é a região em que vai dar a proteção ao pelo no meio externo, tá ok? É a região onde vai dar proteção ao pelo no meio externo. Nós ainda temos camadas mais externas, certo? Mas essas camadas mais externas, elas não revestem o pelo na região externa, elas só revestem o pelo, né, na região que a gente chama de região interna, a região em que está em contato com a pele, tá certo? A região da pele, né? Que é quem? A bainha. E essa bainha nós temos a bainha mais externa e a bainha mais interna, tá certo? Essa bainha também ela pode ser chamada, né, de membrana vítea, né, que é a parte que circunda o pelo, né? Então essa parte aqui que está dentro da pele que circunda o pelo. E aí ela vai ter a bainha externa e a bainha interna, tá ok? Então só para recapitular, o pelo também é nutrido por vasos sanguíneos, então se ele não tiver nutrição, ele não cresce, ele morre, ele cai, tá certo? Aí nós temos a parte mais interna do pelo, é a medula, seguida pela parte mais externa, que é o córtex, que é a parte mais queratinizada, a medula é a parte menos queratinizada do pelo. Nós ainda temos, seguindo para a parte mais externa, a cutícula do pelo, é essa cutícula do pelo que nós temos a presença de células escamadas, é nessa cutícula do pelo, essa camada de cutícula do pelo que vai fornecer proteção externa quando o pelo ele estiver fora da pele, quando ele sair da pele, tá certo? E entretanto nós vamos ter outras camadas, mas essas camadas elas estão vinculadas à pele, tá certo? Elas estão vinculadas à camada da pele. Então nós vamos ter a bainha, que a bainha é uma membrana vítea que ela pode ser tanto externa quanto interna. Sem contar também que o pelo apresenta melanócitos. E esses melanócitos, quanto maior a produção de melanina, mais escuro é o fio do pelo, né? Mais escuro é o folículo piloso. Quanto menor a produção de melanina, mais claro é o folículo piloso, tá certo? Nós ainda temos duas glândulas que estão aliadas à nossa pele, que a gente chama elas de glândulas anexas. A primeira delas é a glândula sebácea. Essa glândula sebácea ela está intimamente ligada ao pelo e a ela solta uma espécie de sebo que vai lubrificar e proteger o pelo, além de também lubrificar e proteger a pele. Então ela vai produzir. Então é quando você diz assim, eu estou com a pele oleosa, então você está tendo muita produção de sebo, né, que está sendo eliminado pelas glândulas sebáceas, tá bom? Essas glândulas sebáceas, elas são glândulas do tipo holócrina. O que são glândulas holócrinas? São aquelas glândulas que elas se degeneram quando elas eliminam o material. Então, toda vida que a glândula sebácea ela elimina o sebo, ela se degenera, ela tem que ser reconstituída, ela tem que ser reestruturada, tá certo? Então, ela libera sebo para lubrificação do pelo e da pele, para proteção da pele. Vai ganhar, esse sebo também ele vai ganhar o que a gente chama de impermeabilidade à água. Então, não sei se vocês lembram quando vocês eram meninos, vocês tomavam muito banho de piscina, então tomavam muito banho na bacia, aí quando você olhava para os dedos estavam cheios de bolinhas de água, né? Então, por quê? Porque a água ela infiltra nessa camada de células mortas, né? Ela infiltra na camada no extrato córneo, aí você fica com aquelas partes esbranquiçadas, né? Então ali é porque você teve a infiltração de água. E aí o que é que aconteceu? Ele rompeu essa barreira de sebo, né? Rompeu essa barreira de sebo e aí você teve o acúmulo de água entre aqueles pacotes de célula morta, né? Entre aqueles pacotes do extrato córneo, beleza? Você também tem a glândula sudorípara. Essa glândula sudorípara é do tipo merócrina, ela é o contrário dessa glândula sebácea. Então ela não se degenera
quando ela produz o suor. Ela produz o suor e esse suor ele é responsável por quê? Por controlar a temperatura do corpo, beleza? Então ela é responsável por controlar a temperatura do corpo através da dissipação de calor. Ah, estou realizando atividade física muito intensa, meus músculos estão contraindo, eu estou me mexendo muito, o que é que acontece? Você está aumentando a sua temperatura. E aí o que é que a nossa pele ela faz? Ela elimina suor a fim de controlar a nossa temperatura, porque senão você vai aquecer, o que é que acontece quando você atrita as mãos? Não fica quente? Então a mesma coisa acontece com o nosso músculo, as fibras musculares, as unidades contráteis, elas estão se sobrepondo, os sarcômeros eles estão se sobrepondo, então eles aumentam a temperatura do músculo como um todo, então aumenta a temperatura corporal, e aí para controlar a temperatura corporal, nós suamos bastante, tá certo? E por último, pessoal, nós temos aqui as unhas, né? Por último, nós temos as unhas, que são estruturas anexas da pele, né? E aí nós temos aqui a unha, vocês podem perceber que a unha ela é dividida nessa parte que é chamada de borda livre, né? Essa borda livre é a parte em que você não está em contato diretamente com o dedo, né? Não está mais em contato com o dedo. As unhas elas são formadas principalmente por queratina e são produzidas na região que é chamada de matriz da unha, né? Muita gente chama de raiz da unha, mas tem uma parte mais profunda ainda do que a raiz, que é a matriz da unha, certo? A raiz da unha é aquela parte de tecido epitelial que recobre essa parte inicial da unha, mas ainda ela é um pouco mais profunda do que isso, que é onde a gente encontra a matriz da unha. Nós temos o corpo da unha e a borda livre, não é isso? Então, quanto maior a borda livre, maior a nossa unha, não é isso? Maior a utilização. Já para a gente não utiliza tanto, mas para os animais, para outros tipos de animais, essa unha ela pode sofrer modificações que são importantes para o processo de predação, né? Ou então para escalar, por exemplo, os bichos preguiças, então que elas têm, as suas garras são modificações, né? São unhas modificadas, que são modificadas para escalar, então elas são bastante resistentes e a borda livre é gigante, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi o nosso primeiro sistema a ser estudado, beleza? Mais tarde eu estou postando essa aula para vocês. A gente vai tirar as dúvidas na próxima terça-feira. E eu vou passar também um material complementar para vocês poderem ler. E esses slides também eu vou disponibilizar para vocês, tá ok? Então, um forte abraço, bom estudo para vocês.